Desmarquei o negócio todo aqui. Boa noite. Agradecendo mais uma vez, né? Agradecendo a Delano o estudo, a presença de todos, a oportunidade, pedindo a Jesus nos ilumine e vamos continuar estudando, né? Livro dos Espíritos. É interessante, hoje me perguntaram qual livro para indicar uma pessoa que está querendo conhecer o Espiritismo. É muito diversificado isso, né? Aproveitando que me perguntaram hoje à tarde isso, eu quase sempre respondo que o melhor livro é o Livro dos Espíritos. É o mais fácil? Não. Mas é o mais indicado para conhecer a doutrina. Tem muita gente que fala, podia ler o Nosso Lar. Não. Tem gente que indica Violetas na Janela. Também não. É mais ou menos a mesma linha do Nosso Lar, claro, nas devidas proporções, né? Mas o livro ideal para a gente conhecer a doutrina é o Livro dos Espíritos. E na sequência o Evangelho segundo o Espiritismo. E que quem tem alguma curiosidade ou tem alguma necessidade de conhecer a mediunidade, Livro dos Médiuns. Nenhum dos 5 é fácil para ler e para compreender, principalmente para quem não tem hábito de ler. Mas são os mais indicados, né? Então, o Livro dos Espíritos. Hoje nós estamos na questão... O que está fugindo aqui? Tem alguma coisa errada aqui na minha anotação. É 146. É isso? É 146. 146. A gente está ainda falando sobre a alma, está quase chegando no materialismo. Questão 146, sobre a alma ainda, né? A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita. Tem aquela divisão, né? Espírito ou alma, é a mesma coisa. Corpo físico, perispírito. A pergunta é, a alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Resposta: não. Não tem um lugar específico, né? Mas ela se situa mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Qual a parte, qual o sentido que nós usamos mais intensamente? Eu entendo que ele quis dizer foi isso. Nós usamos um determinado sentido, por exemplo, uma parte mais intensamente. Então, quando nós usamos uma parte mais intensamente, é nessa que estaria concentrada toda a nossa atenção. A alma, no caso, estaria nessa parte que está sendo mais utilizada. Os religiosos vão concentrar numa parte, os trabalhadores de outras áreas em outra parte. Ou seja, resumidamente, né, ela está em toda a parte de acordo com as habilidades que cada um tem. Não tem que estar assim. A gente normalmente fala que está no coração, né? No sentimento. O coração é a sede do sentimento. Aí a gente pega o Evangelho e quase todas as vezes que se fala no Evangelho sobre o coração, está mais envolvido com a mente, que estaria mais na cabeça, né? Então é muito confuso nesse sentido, mas dá para a gente separar. O importante é que ela está em algum lugar, ou seja, nós somos essa alma. Nós somos essa alma encarnada, ou esse espírito encarnado, que aí se denomina alma. E quando a alma desencarna, se denomina espírito. Eu estou aqui agora falando alguma coisa sobre a doutrina.
Então a alma pode estar direcionada, centralizada na fala. Mas essa fala é resultado de um pensamento, é resultado de sentimento, e cada um vai ter essa centralização que será externada através da escrita, da fala ou da visão. E aí vem até a mediunidade ilustrando isso, certo? Então é importante que a gente veja que saiba que existe, que nós somos. E onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Onde está? E aí cada um vai definir onde está a sua alma, o seu coração, o seu sentimento. Certo? Mas tem um 46A. Tem uma continuação aqui, né, que eu não peguei tudo. Fala assim: todos aqueles que usam bastante o pensamento e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. Só para reforçar isso aqui. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Aí começa a complicar, né? Quais são os centros vitais? A grande maioria da humanidade não sabe sobre os centros vitais. Essa questão, essa divisão aí nos centros vitais, eles colocam 7, né, que são os mais importantes. O André Luiz traz os 7. Mas a origem desse conhecimento vem lá do Oriente, dos chakras. Aí vai entrar numa questão assim um pouquinho mais complexa, que só quem conhece pelo menos os 7 centros vitais, ou os 7 chakras, que poderia localizar aí. Mas geraria conflitos maiores. Então o que os espíritos respondem aqui? Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações, os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Complicou mais um pouquinho. Certo? Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Deixa aberto para a gente decidir. Certo? Não vou falar assim, não, está aí nesse. Ah, está no coronário? Está no cardíaco? Nos centros, né? Coronário, aqui o frontal, o laríngeo, o cardíaco, e vai descendo, tem até os 7, né? Está concentrado onde? Está em qual deles? Qual que é mais utilizado? Qual que tem mais sentimento? Mas e quando ele fala de vitalidade? Quer dizer, aí faz uma confusão, porque o fluido vital é diferente de alma e de espírito, né? Então aí vai complicar mais ainda. E para a gente entender isso, teria que estudar sobre os centros vitais, ou sobre os centros de força, ou sobre os chakras. Pegar o livro dos orientais lá, né? Tem um livro que chama Os Chakras. Aí vai falar de cada um deles, qual a função de cada um deles. Acontece que o espírito, ou a alma, é que dirige tudo. Se eles são mais, mas os mais importantes são esses 7, os mais conhecidos, mais estudados. Tem algumas pessoas que estudam 9. E tem outros, tem muito mais. Mas esses estão numa linha que o centro deles, que é a parte mais importante, é o coronário, que está no alto da cabeça. Então é como se ele tivesse a ligação para cima, para o mundo espiritual.
O último é o genésico. Está relacionado aqui com os nossos órgãos genitais, com a criação, mas está no ponto mais inferior. Então eles estão ligados para baixo, com a terra. Há uma ligação entre todos eles, há uma corrente que faz a ligação entre todos eles. Cada um deles, ao longo do corpo, na verdade, ao longo do nosso sistema nervoso, que é a parte mais espiritual do nosso corpo físico, nele tem lá os plexos nervosos e que neles há essa ligação e a partir deles o comando do pensamento que vem lá do espírito é que vai atingir o órgão correspondente ao tipo de pensamento. Então, esse órgão correspondente ao tipo de pensamento é que estará naquele momento daquele pensamento centralizando o que vem do espírito. Então, poderia dizer que ele está naquele momento centralizado naquele lugar, mas no momento. Não é o lugar específico da vida dele, da vida da alma. E aí eu estou só citando isso aqui para a gente não ficar muito complicado, né? E já que citou, vamos entrar um pouquinho, né? Mas é bem nesse sentido. Para a gente entender melhor, e daí vem aquela dificuldade para ler o Livro dos Espíritos. Porque ele vai fazendo algumas citações que se a gente não procurar outras compreensões, não vai entender. Certo? Aí precisa ir estudando gradativamente, atendendo a curiosidade, conversando, estudando outras obras. Depois de estudar o Livro dos Espíritos, pegar essa base, aí nós podemos sim ler os outros livros. Vai dar para entender. A obra do André Luiz, por exemplo, quem leu o Nosso Lar a primeira vez, eu acho que a maioria de quem leu o Nosso Lar, leu como uma obra de ficção. Certo? Primeiro você vai, isso aqui é viagem, está viajando, né? Muito tempo depois de ler, de estar já lendo, estudando o Livro dos Espíritos e a obra do Kardec, é que eu comecei a ver a seriedade e a grandiosidade da obra do André Luiz. E aí você percebe claramente que tem realidade ali, não tem invenção. E mais para frente você vai descobrindo que a obra do André Luiz foi baseada em fatos verídicos. É a história dele, ele existiu mesmo. Há quem queira até identificar o André Luiz, né? Há uma polêmica até sobre isso. Ah, quem foi o André Luiz? Gente, não interessa. Ele pediu para não identificar. Por que eu vou? Ah, não, eu queria saber quem foi o André Luiz. Eu sei, mas não conto. O Chico, até o Chico, né? Que aliás não revelava muita coisa nesse sentido. Até por respeito ao espírito, ele não queria revelar. Ó. Aí chega para ele, o Chico, o André Luiz é o Oswaldo Cruz? Aí ele devolvia. Dizem que o André Luiz é o Oswaldo Cruz. Dizem. O povo diz que o André Luiz é o Oswaldo Cruz. Então, se o povo diz, fica aí as reticências. Ele não afirmava. Um dia eu conversei com o Honório Abreu, porque o pessoal da LBV fala, tem um livro sobre isso. Eu tenho esse livro. Hein? Eu tenho esse livro. Você tem esse livro? Então. Chama Jesus, Zaru, a quarta revelação. Não, é Jesus, Kardec e Hussan Zaru, a quarta revelação. Pois é. Então, nesse livro, eles afirmam que o Zaru é a reencarnação do Kardec. Uma pessoa lá da Bahia me escreveu perguntando isso. O que eu sabia sobre isso? Eu não sabia nada. Para mim foi uma maior surpresa, né? Alzira Zaru, reencarnação do Kardec? Aí eu fui dar uma olhada lá nas datas, tá? Falei, tem umas coisas aqui que não estão combinando muito bem, não.
Aí fiz uma pesquisa e tal para responder para a pessoa. Coincidentemente, eu encontrei com o Honório lá no Hospital André Luiz. Aí perguntei, a pessoa mandou uma pergunta para mim aqui, dizendo que o Allan Kardec está reencarnado ou encarnou, acho que o Zaru já tinha desencarnado. Desencarnou em 79. Aí então foi depois. Aí ele falou assim, não entra nessa. Não dê essa resposta. Pula. Falou mais ou menos assim. Eu falei, tá, mas e quando vocês querem ter essa confirmação? O que você faz? E ele falou, eu vou lá no Chico. Se o Chico falar que é, eu afirmo. Se o Chico falar que não é, eu não afirmo. Mas o Chico nem sempre responde. Então você fica na mesma dúvida, porque tem coisa que não é para a gente saber ainda. Então tem muita coisa que a gente pode querer saber que vai ter importância. Mas tem um detalhe. Avaliar antes se realmente é importante. Saber quem foi a pessoa. Aí esses dias está circulando um vídeo que o Kardec é o Chico, ou o Chico é o Kardec. Estão afirmando. Eu não quero levantar polêmica não, mas eu sei que tem muita gente que está vendo isso, então as pessoas já vêm perguntar, né? O que você acha? Eu sei o que eu acho, mas tem hora que eu não posso achar para os outros. Certo? Então, o que eu realmente acho e que pode ser público é que cada um deve estudar as propostas, as ideias, para tirar uma conclusão própria. Porque as conclusões vão acontecer. E cada um vai ter a própria. E nós não vamos ficar discutindo a conclusão de cada um. Né? Assim, essa conclusão sobre esse assunto, sobre muitos outros. Tem uma série de assuntos, Espírito de Verdade. O Delano falou aqui hoje, né? O Espírito de Verdade. Tá. O que está no Evangelho? Que ele ia mandar o Consolador, que o Espírito de Verdade falou nome? Não. Deu nome, vamos dizer, simbólico. Tá? Isso é suficiente para a gente entender essa mensagem de Jesus? Com mais um pouquinho de explicação que os próprios Espíritos trazem, sem identificar, dá para a gente ter uma ideia da proposta, da chegada, da vinda do Consolador. Mas tem que saber quem é, né? Aí começa. É Jesus. É uma pleiade de espíritos. Um espírito que não se identificou. E aí começam as elucubrações em torno do assunto. Né? Um dia o Hugo, amigo do Geraldo, inclusive, o Hugo é amigo do Geraldo. Ele frequentou o Cantinho há muito tempo. Ele dizia que era 95% deficiente visual. O Hugo, ele era deficiente visual. Ele era 95% cego. Certo? Aí o Hugo frequentou muito tempo, porque o Cantinho era nosso vizinho aqui, muito amigo do Geraldo, inclusive. Então, era amigo de todo mundo aqui, não era nosso, todos nós. Mas aí o Hugo um dia chegou para mim aqui, sabe? Falou assim, por que você não faz uma palestra aqui falando que o Espírito de Verdade é Jesus? Eu falei, primeiro que eu não fui convidado para falar sobre isso. E depois, se eu fosse convidado para falar sobre isso, eu não afirmaria isso, porque eu não tenho certeza não. Não, senhor, mas é verdade, o Espírito de Verdade é Jesus, está mais que comprovado, que não sei o quê. Eu falei, Hugo, tudo bem, se você já tem essa convicção, beleza, né? Então, esteja convicto, mas eu ainda não. Aí ele mandou um material tipo comprobatório, né, de que Jesus era o Espírito de Verdade.
Mas o material tem muita coisa do Evangelho segundo o Espiritismo, que algumas referências espíritas mesmo, de outras obras inclusive. Mas aí eu dei uma olhada, algumas eu já conheci até. E aí, o que você achou? Falei, continuo com dúvida. Não estou convicto ainda. Aí ele amansou um pouquinho, sumiu. Passa mais um tempo, vem o Valdir. Agora eu tenho certeza absoluta. O Espírito de verdade é Jesus. Foi ótimo, que legal, né? Você está convicto. Você podia falar sobre isso aqui, falar para todo mundo aqui que o Espírito de verdade é Jesus. Falei, Hugo, eu só falo o que eu sou convidado para falar. E só afirmo o que eu tenho certeza que é. Eu continuo em dúvida sobre isso. E eu acho muito delicado você afirmar uma coisa que você não tem certeza e não tem argumento para comprovar caso alguém pergunte, caso alguém peça. Se você já tem, ótimo. Quando alguém te perguntar, já tem todo o material para oferecer. Eu acho que esse material que nós temos ainda não é suficiente para afirmar, como não é em muitas outras coisas. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você já está convicto de que o Espírito de verdade é Jesus, né? Sim, com certeza absoluta. Falei, tá. Me responde o seguinte. O que mudou na sua vida a partir do dia que você teve essa certeza? Aí ele ficou me olhando assim, né? Aí começou a rir. Começou a rir, esperando a resposta, né? E, sabe que você tem razão? Falei, que bom, nunca mais ele pediu. Porque realmente mudou o quê? O que que muda? Então tem umas coisas que a gente vai buscar umas explicações que é necessário às vezes, mas tem muita pergunta e resposta aqui no livro dos Espíritos mesmo que eles não respondem. Não é importante a resposta, não é importante essa convicção duvidosa. Então eles não vão responder. Tem essas dúvidas que nós temos aqui, fica essas discussões aí, né? Aquele joguinho de palavras, eles não vão responder sobre isso. E é importante aproveitar esse momento para a gente entrar nisso. Para não ficar, como é que é aquele negócio de colocando cabelo em ovo, né? Não tem. Então é lançar o assunto e desviar do essencial, isso. Do foco. E a pessoa fica presa à margem, querendo pesquisar coisas que não vai acrescentar. Não vai chegar a lugar nenhum. Um dia eu fui... Só para trazer mais um exemplo do André Luiz, por exemplo, né? Porque o Emmanuel, o que ele fez? Pegou, a partir do livro 2000 anos, ele contou a história dele. Quem foi o Emmanuel? Bom, o Emmanuel foi o senador Públio Lentulus. Posso afirmar isso? Posso. Porque está super explicado no primeiro livro, romance dele, há 2000 anos. Quer a confirmação? Pega o livro e lê, desde o início, ele vai mostrando toda essa história aí. Certo? Depois, nos 50 anos depois, no Ave Cristo, só no Paulo Estevam que ele não aparece, né? Mas em todos os outros, ele vai mostrando. E está fácil a identificação. Aí você vai, diz que lá no livro Ave Cristo, tem lá o Honor Abreu, o Haroldo Dutra, a Meimei e o... que foi o marido da Meimei, né? O Arnaldo Rocha e uma série de outros aí. Está escrito lá? Não. Então, aí você vai deduzir. Dá para deduzir? Dá, mas não dá para afirmar. Que aí já muda tudo, certo? Mas aí eu fui ver eu precisei ver alguma coisa sobre o André Luiz, nem foi para identificar, não. Mas eu entrei na Wikipédia. Quem está lá vai ver isso lá. Quando fala de André Luiz, eles trazem algumas possíveis identificações. E uma delas que eu achei no mínimo curiosa é que ele teria sido o presidente do Flamengo
na década de 1920. Está escrito lá. Não sei se tiraram, mas estava lá. Ele teria sido o presidente do Flamengo, e esse presidente do Flamengo, nessa época, era médico. Está lá. Mas afirmou alguma coisa nesse sentido? Não, está lá. Eles estão supondo isso. Mas supõe que é o Oswaldo Cruz, que é o Carlos Chagas e outros. Ele chama Faustino Esposel. Faustino? Esposel. Entenderam? Então, mas tá. E se for esse Faustino? Que seria o presidente do Flamengo? O presidente do Flamengo, em 1920. É péssimo trabalho ele fez, né? Que manteve o Flamengo até hoje, aí para ficar incomodando a gente aqui. Ué. Entenderam? Então, não faz sentido a gente perder tempo, gastar tempo com essas polêmicas só do dia a dia. Eu gosto de levantar de vez em quando essas coisas, quando tem um assunto assim que está mais ou menos condizente, com assuntos que não vão acrescentar muito, exatamente para a gente ter um discernimento na hora de buscar determinados conhecimentos. Certo? É importante que a gente veja dessa forma. E que veja, que aprenda a analisar o que é realmente importante para nós, para a nossa mudança. O que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Opinião. Que o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como o centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Então, onde há uma manifestação mais intensa da nossa intelectualidade voltada para o desenvolvimento moral, aí está uma centralização do espírito, da alma, porque nós estamos aqui em evolução e a evolução que nós estamos buscando é moral. A nossa evolução está toda centrada no conhecimento e prática da lei de Deus, que na terceira parte do Livro dos Espíritos estão as leis morais, onde está centralizada a lei que nós vamos buscar e nos modificar através do entendimento dela. Então, o que eu preciso entender? As leis morais. Aí eu preciso entender mais profundamente. Mas lá vai ter alguma polêmica desse tipo? Não. Pode ter um desentendimento, às vezes, sim, por causa de algum ponto mais complexo. Mas é a lei moral e essa nós precisamos entender. E ainda assim, nós vamos compreender que o entendimento completo não é para nós aqui agora. O entendimento completo é quando atingirmos a condição de espíritos puros. Estamos aqui bem próximo do impuro, né? Então, dificuldade de entendimento ainda. Lei moral, desenvolvimento moral, evolução, crescimento. O que vai mudar isso na minha vida? Aí vai mudar muita coisa. Tá? Vai mudar, porque o dia que eu pegar a lei do trabalho e compreender o que se ensina na lei do trabalho, e aí sim eu vou fazer comparação da lei do trabalho que está aqui, das respostas sobre essa lei, ou essa divisão da lei, e vou comparar com a minha atividade, do meu trabalho. Vou comparar e vou perceber o que propõe lá e o que eu faço. E o que seria essa transformação moral? É quando o que eu faço está em desacordo com a lei moral, que é a lei de Deus. Então, descobrir isso, aí eu tenho que mudar. Isso vai fazer diferença na minha vida, se eu quiser mudar para me adaptar à lei de Deus que eu entendi. Se eu não quiser também, eu vou continuar sabendo,
mas não fazendo. Como a maioria dos fariseus fazem. Né? Não é isso? Ok, gente? Tá aí? Nós vamos entrar aqui no item 3 do materialismo. As alternativas aí não tem materialismo, né? Tem quase materialismo, não tem? Aquela que foi colocada no Evangelho. A primeira, né? Seria o materialismo. Então ele vai entrar aqui e vai dar uma visão um pouquinho diferente. Ele fala assim, por que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são frequentemente levados ao materialismo? Então, materialismo seria o contrário de espiritualismo. O materialista acredita na matéria, no mundo material, nas coisas materiais. Para ele só existe o que é palpável. Certo? O fisiologista, os anatomistas, são os cientistas da área, da ciência mesmo, da ciência física. Então, muitos cientistas se dizem materialistas. Se ele é materialista, se ele vai estudar a anatomia, então ele vai procurar a alma lá no corpo que ele está estudando. Vai pegar um cadáver ou uma pessoa viva e vai pegar dentro do possível lá, analisar as diversas partes do corpo para ver se ele encontra a alma em alguma delas. E vai chegar à conclusão que ela não existe, porque ele não vai encontrar. Ele não vai ver. Certo? Então ele conclui que não existe. Se existisse, que ele vai dissecar um cadáver lá, ele vai achar a alma. Não acha. Não é? Daí confirma a tese dele, porque é uma coisa que ele não pegou, que ele não viu. Ele não viu, não sentiu com os sentidos físicos. Porque os sentidos, para o lado físico, estão mais para matéria, para materialidade. Não é? Então ele vai ser materialista. Muitos espíritos chegam nas reuniões de desobsessão, por exemplo, as reuniões em geral, mediúnicas, e uma boa parte não acredita que já morreu. Porque quando a gente pergunta para ele qual que é a visão que ele tem da morte, ele fala, não, a morte para mim, morreu, acabou. Morreu o corpo, então para ele é só o corpo. Morreu, acabou. Aí a gente vai mostrar para ele primeiro que ele morreu, que ele já morreu, que o corpo dele já morreu e que ele está ali falando conosco agora como espírito, usando um corpo emprestado de uma outra pessoa. Ele vai duvidar no primeiro momento, nós vamos pedir para ele olhar aquele corpo que ele está usando. E ele vai observar e vai ver que às vezes ele é homem e está usando um corpo de uma mulher, ou o contrário. Às vezes ele é mais novo e está usando um corpo de uma pessoa mais idosa. Aí vai começar a ver as diferenças. E vai pirar, né? Nunca tinha pensado nisso dessa forma. A gente tem que explicar para ele essa questão do espírito ou da alma, da sobrevivência, das crenças que nós desenvolvemos aqui, que os próprios cientistas desenvolveram, considerando só o lado material. A dificuldade que as próprias religiões têm para explicar essas coisas. E daí a dificuldade de muita gente de entender. Não é? Porque a própria ressurreição de Jesus foi explicada de uma forma muito mais material do que espiritual. Ele fala que Jesus ressuscitou em carne e osso. Então, ele só ressuscitou então, fez um grande milagre, que ninguém explicou, né? O grande milagre que houve, mas que foi caracterizado no corpo de carne. Certo? Agora nós estamos, inclusive, tendo uma certa liberdade para entender que não houve ressurreição. Porque não houve morte.
Jesus não morreu. Quer dizer, o Cristo, ou Jesus físico, o corpo morreu. Mas o Espírito sobreviveu. Quando ele se mostra, ele não se mostra com o corpo físico. Ele se mostra com o corpo espiritual, que nós chamamos de perispírito, que não foi estudado ao longo de todo esse tempo, especialmente nos grupos cristãos. Nós viemos estudar o perispírito, embora já existam estudos em outras crenças sobre o perispírito, mas nós sabemos estudar agora com a doutrina espírita. Isso facilitou o entendimento do porquê que as pessoas se veem o próprio corpo e falam que está viva, que não morreu não, que a gente está iludindo eles. Até ele entender que esse corpo que ele está usando é o perispírito, que está em sintonia para materializar a audição dele e ele ouvir a nossa voz. Ele precisa estar ligado àquele corpo, naquele médium, para ele entender a explicação e depois abrir os próprios sentidos, inclusive a visão, para ele ver que em torno dele está rodeado de espíritos, que ele já estava junto, mas não via, porque ele tinha uma visão exclusivamente material. Certo? Aí ele passa a ver. Passa a ouvir, olha, vê uma multidão, e a gente sugere que ele faça isso, né? Olha a sua volta. Ele olha. E aí ele vê. Ah, tem muita gente aqui. Antes ele não estava vendo, não. Muitos não estavam vendo, né? Tem uma multidão em torno dele. Tem alguém conhecido? Aí, não. Olha melhor, observa. Ele observa melhor e vê alguém conhecido. É alguém que ele conheceu lá no passado dele, um vizinho. Ah, está ali o seu Antônio. Quem é o seu Antônio? Ah, era um senhorzinho lá da minha região lá, meu vizinho e tal. E o seu Antônio já morreu? Já há muito tempo. Você já viu ele alguma vez depois que ele morreu? Não, nunca vi não. Então, por que será que você está vendo o seu Antônio agora? Você vai abrindo espaço para a pessoa combater o materialismo que tinha nela. Entendeu? Aí ele vai entender a questão. Aí ele vai cair a ficha. Isso muda a vida dele? Totalmente. Então essa informação é importante. Essa informação precisa ser passada. Isso muda a nossa vida. Por mais que a gente já saiba alguma coisa sobre isso, nós ainda precisamos firmar uma convicção sobre isso. Para se desencarnar hoje, não chegar no plano espiritual ou na vida espiritual, cheio de dúvida ainda, porque nós temos um percentual de materialismo muito grande. Mesmo os que nos dizemos espiritualistas, ainda temos um alto índice de materialismo, porque não compreendemos ainda muita coisa. Certo? Sim? Sobre a ressurreição de Jesus e sua manifestação pós-morte, é a questão do Tomé que consegue tocá-lo. Sim. Quando ele mostra as marcas da crucificação. Sim. Então, assim, o pessoal fica na dúvida, porque o espírito é tocável, ele é tangível. Sim. Em questões muito especiais, ele é tangível. Ele fica muito mais materializado, principalmente sendo Jesus. Então ele pôde com certeza materializar o perispírito ao ponto de poder tocar, de poder sentir que estava tocando, e ele pode ter feito isso tranquilamente.
Entendeu? Então é possível. Existem obras hoje, tem um livro que chama Materializações Luminosas, que tem várias fotografias de perispíritos materializados, perispíritos de espíritos já desencarnados, materializados ao ponto de ser fotografado, de poder ser fotografado e de trazer confirmações nesse sentido. Certo? Então é possível sim. Não foi compreendido assim e há uma dificuldade até para aceitar, né? Nós somos de origem católica. Aprendemos isso com o catolicismo durante praticamente 2000 anos. Nós não vamos mudar esse conhecimento de uma hora para outra. A gente vai fazendo uma transformação gradativa ao longo de um tempo. Essa mudança desse conceito é importante para nós. Ela precisa ser compreendida. Não tem nenhuma polêmica, que tem uma série de afirmações na própria obra espírita da questão do perispírito. No livro Gênesis tem uma série de explicações sobre Jesus. No livro Gênesis do Kardec, é o último livro do Kardec. Então, não é nada que vai dar polêmica, está lá, está escrito claramente. Então, você tem que pegar e ler, principalmente quem já leu as primeiras obras, né? Quando chegou na quinta, vai ver com muito mais clareza. E aí tem as obras complementares, que vão ilustrar mais, que vão materializar a ideia da existência do Espírito para nós. Aí nós vamos compreender melhor, certo? Vai combater o materialismo. Então, o fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens, que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Olha a seriedade disso. Orgulho dos homens que tudo creem saber. Nós acreditamos que sabemos muito mais do que sabemos. E é tão delicado isso, porque quando a gente começa na doutrina e começa a ouvir falar sobre humildade, sobre simplicidade, né? Aí a gente começa a falar que não sabe nada, que é outra mentira. Não tem ninguém aqui que não sabe nada. Todos nós sabemos alguma coisa, gente. Então não dá para... foi falar lá pelo filósofo. O filósofo estava filosofando. Foi uma fala simbólica. Mas a realidade racional, nós já sabemos alguma coisa. Eu até ousadamente digo que sei muita coisa em alguns aspectos. Certo? Todos nós sabemos. Dentro das nossas profissões, por exemplo, as pessoas sabem muita coisa. Mas considerando só pelo lado espiritual, nós também já sabemos muita coisa. Não podemos dizer que é nada. Nada parece ser uma solução comodista, né? Bom, se eu não sei nada, eu não tenho que assumir responsabilidade sobre nada também. Mas nós já sabemos. Só ainda não estamos dispostos a colocar em prática. Tá? Mas nós já sabemos. Agora, por outro lado, não estamos autorizados a dizer que sabemos tudo. Ou a achar que sabemos. Isso aí ninguém diz, não. Só acha. Vive como se já soubesse tudo. Podemos observar pessoas com quem nós conversamos, que no meio do caminho da nossa história, eles entram e completam com a versão pessoal. Conhecem alguém assim? Você não consegue confirmar, você não consegue concluir um pensamento, porque as pessoas já têm a resposta, tá? Sem ter tido tempo de pensar. Lembra daquele negócio da escutatória? É o Rubem Braga, né? Rubem Alves? É alguma coisa assim. Da escutatória. Ele fala que foi fazer um curso de escutatória. Então, lá no curso que ele foi fazer, o exercício era do silêncio e do isolamento junto com outras pessoas.
Aí ele fala que foi o primeiro dia de um exercício que eles iam fazer lá. Ele disse que ia começar tipo 7 horas. Ele chegou um pouco antes e viu que tinha várias pessoas lá no ambiente. Aí foi passando, deu 7 horas, 7h05, 7h15, aí ele começou, né, com o falatório mental dele. Não é possível, o negócio está atrasado, até agora não começou, que coisa desorganizada, né, que não começa. Mas já tinha começado às 7 horas. Era o exercício do silêncio, que ele não tinha conseguido perceber. Porque como é que a gente vê essas coisas assim? Tem que ter alguém falando, tem que ter alguém perguntando alguma coisa para alguém responder, né? Como pode eu chegar aqui e deixar todo mundo aqui em silêncio 30 minutos? Já pensar que a eternidade que é ter que ficar 30 minutos sem falar nada? Esse é o curso de escutatório. Ele fala que a gente precisa se esvaziar da própria filosofia. É preciso não ter filosofia própria para saber escutar os outros. E ao escutar, é preciso aprender a se dar um tempo para dar a resposta. Olha que martírio! Você vai ter que escutar a pessoa falar tudo e depois você ainda vai ter que dar um tempo para você pensar e chegar à conclusão de que você não tem nada a falar sobre aquilo. Porque você não tem um estudo, um conhecimento real para falar, para opinar. Então você fica em silêncio. Essa é uma das melhores soluções, né? Então, vamos pensar sobre isso aqui. Só concluir a resposta que ele fala: o fisiologista refere tudo ao que vê, orgulho dos homens que tudo creem saber, não admitindo que alguma coisa possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência os torna presunçosos. Pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Tá? Então vamos analisar se nós estamos entre essas pessoas que acham que a própria ciência já é suficiente, que já sabe tudo, que não tem nada mais para aprender, que não tem muito menos que ouvir ninguém, porque afinal de contas ninguém sabe mais do que eu, né? Já pensou? Ninguém sabe mais do que eu, então por que eu vou ficar aqui ouvindo o Delano falando? Eu sei mais do que ele, né? Então por que eu vou ficar? Por que o Delano vai ficar aqui sentado aqui ouvindo? Aí ele sabe mais sobre determinados assuntos, né? E se ele achar que ele sabe mais sobre tudo, ele vai ficar aqui sentado ouvindo? Não, vai ficar interferindo toda hora. E aí quem mais? O Nestor aqui, quase 100 anos já de espiritismo, né? Ou mais, né? Aí o Nestor vai ficar aqui sentadinho aqui ouvindo. Inclusive, até um parênteses aqui, Nestor, porque o Nestor está aqui atualmente, né, participando dos estudos. Eu vou falar que foi sugestão minha, né? Mas foi uma sugestão que nós demos para ele vir assistir, participar conosco aqui, porque o Nestor só fica trabalhando aqui na mediunidade, faz uma coisa, faz outra lá, né? Então nós sugerimos que ele viesse participar do estudo conosco, né? E ele está aqui, eu diria humildemente, participando do estudo, ouvindo, assimilando, né? Acredito que ele tem muita coisa para comentar, para falar a respeito, mas ele está exercitando o silêncio. Então seria interessante, na hora de ouvir, ouvir. Na hora de falar, falar. Só isso. Obrigado a todos pela presença. Agradecemos a Jesus, né? Aos nossos amigos espirituais. E vamos fazer a nossa prece de agradecimento por tudo. Jesus amigo, nós agradecemos por todas as oportunidades, por todos os conhecimentos, por todos os ensinamentos que vimos recebendo da obra do Evangelho, da obra dos Espíritos. Permita, Senhor,
que busquemos sempre a humildade de não achar que já sabemos mais do que os outros, do que o Evangelho, do que a doutrina. Que não assumamos a posição de reformadores da doutrina, reformadores do Evangelho, reformadores das pessoas. Que possamos criar um ambiente de fraternidade, onde todos possamos conversar, trocar ideias, discordar sim, quando acharmos necessário, quando não tivermos a certeza, mas de forma respeitosa, de forma cuidadosa, para não ferirmos as crenças ou as descrenças dos outros. Que, acima de tudo, permaneça entre nós a verdadeira fraternidade. Essa fraternidade que nos faz capazes de orar pelo Papa Francisco, que desencarnou recentemente. Para que onde ele esteja, como ele esteja, que ele receba as humildes vibrações dos espíritas, de todos os outros religiosos do mundo, que ele foi um dos incentivadores da união entre as religiões. Que nós possamos orar por todos os nossos irmãos, independente da crença, independente da origem, independente da presença ou não deles em nossa vida, que possamos orar por eles, onde estejam, com sofrimento ou com dores, com dificuldades, mas que possamos orar uns pelos outros. E isso é o desenvolvimento da verdadeira fraternidade. Que saibamos calar o nosso conhecimento, a nossa crença, quando vimos que o nosso conhecimento e a nossa explicação não vai acrescentar nada na vida daquele que ainda pensa muito diferente e muito contrário. Por tudo isso, Jesus, nós vos agradecemos e pedimos a tua presença dos teus mensageiros e a força necessária para darmos continuidade ao nosso aprendizado. Que o teu amor nos envolva agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos.